Professora, ele foi muito incompreendido também, teve obras dele que foram muito criticadas, muita gente considerava alguns dos filmes dele herméticos. Como é que hoje, passado tantos anos, a senhora enxerga o Glauber, esse acusado de hermetismo? Eu acho que com mais compreensão, porque, como a própria senadora disse, né, com o distanciamento você pode perceber que Glauber tinha razão em muita coisa que ele dizia, mas que pela proximidade com a histórica as pessoas ainda não conseguiam perceber. Que é a história do gênio. Ele aponta caminhos e às vezes esses caminhos ainda não estão preparados, as pessoas não estão preparadas para o que ele fala, né? E o que ela disse, e o que a gente estava falando, que ele não parou de trabalhar hora nenhuma nas suas ideias. Enquanto era possível fazer filme, ele fez filmes. Depois começou a ficar complicado. Ele sofria muito quando ele estava fora, né? Ele fez alguns projetos na África, trabalhou na Espanha, mas depois ele não conseguiu mais, ficou difícil. E ele estava muito angustiado, porque ele amava profundamente o Brasil. Isso é preciso dizer que Glauber tinha uma paixão profunda pelo país, pelo povo brasileiro, pela cultura brasileira, e quando não podia mais fazer filme, ele passou a escrevia cartas. Aliás, tem um livro que são as cartas publicadas de Glauber, que é maravilhoso. Lá ele coloca toda essa angústia, todo esse pensamento para fora, que era um vulcão, né, que não podia parar, não podia cessar de sair larvas. Alguns episódios da vida familiar dele o marcaram profundamente, não é, senadora? Especialmente a perda da irmã Anete. Sim, Aneci, que foi uma grande companheira dessa viagem cultural dele, né, atriz, integrante dos seus filmes, e participou desse movimento com ele, de sua geração. Ele foi, além de um agitador cultural, que ele era um homem sofredor, sofria, a sua sensibilidade o tornava mais vulnerável a essas perdas do caminho da vida, não é? Glauber também foi jornalista, escreveu no Jornal da Bahia, que foi um jornal de resistência política no estado da Bahia, ligado ao pensamento de esquerda. Ele, apesar de não ter continuado no curso, mas ele encontrou na Faculdade de Direito justamente esse ambiente de explosividade de suas ideias. Ali ele fez uma turma, né, de intelectuais baianos, ele se relacionou com ela, ele participou do jornal da escola, ele fez grandes amigos, ele esteve ao lado da geração de juristas que se formou na Bahia, de intelectuais, de João Ubaldo Ribeiro, de João Carlos Teixeira Gomes, que se tornou depois o seu biógrafo. Então, ele, como digo, ele é integrante dessa geração. Ele não se distanciou nunca de um conjunto de pensamentos e de pensadores, e mesmo tendo sua forma singular de atuação, ele sempre esteve conectado com este mundo cultural, com essa agitação cultural e intelectual brasileira e baiana. Ele praticamente se ele se exilou, né? Ele, em função da repressão, ele preferiu ir para o exterior, não é? Quando ele voltou em 76, ele filmou Di Cavalcanti, e com Di Cavalcanti, um curta-metragem, ele ganhou o prêmio especial do júri do Festival de Cannes. Professora, a senhora acha que esse foi o ponto auge da carreira de cineasta do Glauber? Eu não diria que tenha sido o ponto auge. Eu acho que vários momentos de Glauber foram muito comemorados no exterior, né? E dentro do Brasil, eu diria que foi um momento de muito sofrimento, porque a família proibiu o filme, ele foi incompreendido, e ele dizia, inclusive, que a morte não era para ser chorada, era para ser comemorada. Ele gostava muito de Cavalcanti, era um grande admirador, mas a família o privou, né, desse filme. Ele só pôde ver. Agora é possível você acessar, está até na internet, o de Cavalcanti, mas ele sofreu também, que ele não pôde mostrar esse filme no Brasil, né? Talvez tenha sido um ponto alto da vida dele, porque ele já estava amadurecido, né? E fez um filme maravilhoso. Eu gosto muito de Cavalcanti. Assim,
Quem podia imaginar que ele fosse no enterro, no velório de Di e fizesse esse filme, que é esplendoroso. O filme é de uma sensibilidade impressionante, né? E ele põe para fora todo esse amor. Senadora, quando ele volta, ele teve uma passagem rápida, inclusive aqui por Brasília, a convite do jornalista Oliveira Bastos, que era o editor do Correio Brasiliense, onde ele escreveu alguns artigos que ficaram famosos e foram muito polêmicos, que exatamente ele defendia a abertura lenta e gradual e o papel do general Geisel e tal, né? Mas também naquela época ele já falava que o Brasil, com uma matriz de energia limpa, energia solar, como é que o senhor vê esse lado do visionário Glauber Rocha? É justamente isso. Como ele pensava diante de seu tempo, ele estava sempre colocando um valor novo, agregando valor à discussão política. Nós, na política, quando estamos na política, nós vamos nos amoldando a certas regras. E o pensamento de Glauber, defendendo a abertura gradual, o papel de Geisel, não tinha a ver com a política, tinha a ver com o seu desejo de liberdade. Glauber não era um militante de nenhum partido político que tivesse a obrigação de fazer aquele raciocínio de como chegar aqui, de como fazer a revolução acontecer. Da mesma forma, ele enxergava a realidade nacional, ele via a potencialidade do Brasil em tudo. Ele acreditava e apresentava o Brasil como este país de futuro que hoje nós estamos vivendo. Um país que tem uma economia que pode e que se tornou uma das economias mais importantes do mundo, no novo papel que o Brasil passou a ter nesse período da nossa história, que coincide com a presença do presidente Lula no governo, mas coincide principalmente com as necessidades do Brasil de ter à frente do país um governo capaz de libertar as forças da economia nacional e libertar as forças da criatividade, da cultura e da sociedade brasileira moderna. Senador, o nosso tempo chegou ao final, nosso programa. Eu queria cumprimentar a senhora pela iniciativa, agradecer a oportunidade dessa conversa, agradecer à professora. Bem, quem tiver interesse em copiar esse ou qualquer outro programa da nossa grade, basta acessar o site www.senado.gov.br/TV. Esse também é o caminho para quem quiser enviar seu comentário ou sua sugestão de pauta. Até um próximo Cidadania.